Salmo 42, o versículo 5, diz assim: Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Você já se perguntou assim, por que eu estou passando por isso? Já se sentiu preso em um lugar que você nunca escolheu estar? Um lugar inesperado, desconfortável, pequeno demais para os seus sonhos? Talvez você esteja se perguntando agora mesmo: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Hoje você vai entender que às vezes Deus permite que a tempestade te leve para um lugar que você nunca planejou ir. Porque há pessoas naquele lugar que precisam do que você carrega. E no final desse vídeo eu vou orar por você. Por isso, já deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui, todos os dias, nós compartilhamos uma palavra de fé e esperança. Se você quer receber uma mensagem de Deus todos os dias no seu celular, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você ativar, selecione a opção Todas, para que o YouTube te avise sempre que eu postar um vídeo novo. Combinado? Eu quero levar você hoje para o livro de Atos, no capítulo 28. É uma história incrível sobre o apóstolo Paulo. Deixa eu te contar o que estava acontecendo com ele. Paulo estava preso, não porque ele havia cometido um crime, mas porque ele pregava o evangelho de Jesus Cristo. Ele estava sendo levado como prisioneiro para Roma, junto com outros 275 prisioneiros, em um navio que atravessava o mar Mediterrâneo. Mas no meio da viagem, uma tempestade violenta atingiu aquele navio. Por 14 dias, eles foram jogados de um lado para o outro pelas ondas. Eles perderam toda a carga. Eles perderam a âncora e eles perderam a esperança. A Bíblia diz que eles não viam nem o sol nem as estrelas há dias. E quando tudo parecia perdido e eles achavam que nada poderia piorar, o navio naufragou. Imagine a cena: 276 pessoas nadando desesperadamente, se agarrando em pedaços de madeira, lutando contra as ondas, até que finalmente conseguem chegar a uma ilha chamada Malta. Ilha essa que Paulo nunca tinha ouvido falar. Uma ilha que não estava nos planos dele. Paulo queria ir para Roma pregar o evangelho. Mas em vez disso, ele acordou encharcado, com frio, tremendo, em uma ilha desconhecida, chamada Malta. E é exatamente aqui que eu quero falar com você hoje. Porque talvez você esteja em Malta agora. Malta é aquele lugar na sua vida onde você nunca planejou estar. Pode ser uma doença que você não esperava estar enfrentando, ou ver alguém que você ama enfrentando uma doença. Pode ser um desemprego que chegou de repente, justo agora que você estava começando a se estabelecer financeiramente. Pode ser um relacionamento que terminou de forma inesperada e deixou você se sentindo naufragado. Pode ser uma perda, um luto, uma decepção, uma dor que você não sabe como explicar. Você está perguntando a Deus: por que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo comigo? A Bíblia diz que os moradores daquela ilha foram muito gentis com os náufragos. Estava chovendo e estava fazendo frio. Então, eles fizeram uma fogueira para aquecer aquelas pessoas. E Paulo, sendo um homem prestativo, decidiu ajudar. Ele pegou alguns gravetos para colocar no fogo. Mas quando ele colocou aquela lenha na fogueira, algo terrível aconteceu. Uma cobra venenosa saiu do meio da madeira e mordeu a mão de Paulo.
Pense bem no que estava acontecendo. Paulo tinha acabado de sobreviver a uma tempestade que quase matou todo mundo no navio. Ele tinha acabado de sobreviver a um naufrágio. Ele tinha nadado até aquela ilha e estava tentando se recuperar. E agora, justo quando ele pensou que o pior tinha passado, uma cobra o mordeu. É quase cômico, não é verdade? A não ser que seja com você. A não ser que seja você que toda vez que pensa que a luta acabou, vem mais uma coisa. Toda vez que você acha que vai ter um alívio, vem mais um problema. E sabe o que é pior? As pessoas que estavam assistindo começaram a julgar Paulo. Eles olharam para ele com a cobra pendurada na mão e disseram: "Esse homem deve ser um assassino. Ele sobreviveu ao mar, mas a justiça divina não vai deixar ele viver." Você tem que tomar cuidado com as pessoas, irmãos, porque quando você está passando por dificuldades, sempre vai ter alguém pronto para dizer que é culpa sua. Sempre vai ter alguém insinuando que você fez algo errado, que você está fora da vontade de Deus, que está sendo castigado. Quantas vezes nós não ouvimos alguém atribuir uma depressão ou até um câncer a uma vida de pecados? Pessoas que dizem: o que ela fez para estar passando por isso? Sendo que a própria Bíblia, o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E a palavra diz que o sol brilha para justos e injustos. Irmãos, é tão triste quando alguém fala algo assim. E muitas vezes essas palavras até afastam algumas pessoas da igreja. Muitas vezes, além de algumas pessoas que insistem em falar o que não sabem, o diabo também tenta te convencer de que se você realmente tivesse um Deus, você não estaria passando pelo que está passando. Mas eu vim aqui te dizer hoje que isso é mentira. Olha só o que Paulo fez. Ele não discutiu com aquelas pessoas. Ele não tentou se explicar. Ele não entrou nas redes sociais para escrever um textão defendendo a honra dele. Sabe o que Paulo fez? A Bíblia diz em Atos 28, verso 5, que ele simplesmente sacudiu a cobra no fogo e continuou como se nada tivesse acontecido. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem hora que você precisa parar de explicar sua vida para as pessoas e simplesmente sacudir a cobra. Sacudir a crítica, o julgamento, a fofoca. Sacudir tudo aquilo que está tentando te envenenar e continuar andando na direção que Deus mostrou para você. Paulo sabia algo que aquelas pessoas não sabiam. Deus tinha dito a ele: você vai chegar em Roma. Então, se Deus disse que ele chegaria em Roma, ele não podia morrer em Malta. Simples assim. E quando Paulo sacudiu aquela cobra no fogo, os moradores da ilha ficaram esperando. Eles acharam que ele ia inchar, cair no chão e morrer ali mesmo. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Paulo continuou normalmente. E quando as pessoas viram aquilo, elas mudaram completamente de opinião. Antes, elas achavam que ele era um assassino. Agora, elas achavam que ele era um Deus. Isso te ensina algo importante. Você não pode colocar sua confiança na opinião das pessoas. Porque hoje elas te julgam, amanhã elas te aplaudem. Hoje elas falam mal de você. Amanhã elas querem ser suas amigas. A opinião das pessoas muda com o vento, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E o que ele diz a seu respeito e a respeito da sua jornada é o que realmente importa. Agora vem a parte dessa história que eu mais amo. Por causa do que aconteceu com Paulo, o líder daquela ilha, um homem chamado Públio, ouviu falar dele e convidou Paulo e seus companheiros para ficarem na casa dele por 3 dias. E durante aquela visita, Paulo descobriu uma coisa. O pai de Públio estava muito doente. Ele estava acamado, com febre alta e disenteria. Era um caso grave e ninguém conseguia curá-lo.
Quando Paulo ouviu isso, eu imagino que ele começou a entender. Ele começou a conectar os pontos. A tempestade, o naufrágio, a ilha desconhecida, a cobra, tudo começou a fazer sentido. Paulo percebeu, havia uma razão para eu passar por aquela tempestade. Havia um motivo para o navio naufragar. Havia uma razão para eu estar em Malta. Porque há um homem nessa ilha que precisa de um milagre. E Deus me trouxe aqui para ser a resposta. Paulo entrou no quarto daquele homem, orou por ele e colocou as mãos sobre ele. E a Bíblia diz que ele foi completamente curado. Mas presta atenção nisso. A mesma mão que curou aquele homem era a mesma mão que tinha sido mordida por uma cobra 3 dias antes. A mão que sofreu foi a mesma mão que trouxe cura. A mesma mão que foi atacada foi a mão que operou um milagre. E quando a notícia se espalhou pela ilha de que aquele homem tinha sido curado, sabe o que aconteceu? Toda a ilha começou a trazer seus doentes para Paulo. E a Bíblia diz que todos foram curados. Todos. Uma ilha inteira foi transformada porque um homem decidiu sacudir a cobra e continuar cumprindo o propósito de Deus. Escute o que Deus está te falando hoje. Você está perguntando, por que eu estou passando por isso? Eu vim te dizer que tem uma razão. Você pode até não entender agora. Você pode não ver o propósito ainda. Mas Deus nunca desperdiça uma dor. Deus nunca desperdiça uma tempestade. Aquilo que você está passando, aquela dificuldade que parece não ter sentido, aquele lugar onde você está preso agora, pode ser exatamente onde Deus quer te usar, de uma forma poderosa. Paulo pensou que ele precisava de Malta para se abrigar daquela tempestade, quando na verdade era Malta que precisava de Paulo. Aquela ilha inteira estava esperando por ele. Aquelas pessoas estavam esperando pelo milagre que ele carregava. Mas Paulo nunca teria chegado até lá se não fosse pela tempestade. Então, deixa eu te perguntar, e se a tempestade que você está enfrentando não for para te destruir, mas para te posicionar? E se aquilo que você chama de desvio for, na verdade, a direção de Deus? E se o lugar onde você não queria estar for exatamente o lugar onde Deus quer te usar? Você precisa parar de ficar preso na terra do porquê e começar a buscar a revelação do para quê. Por que isso está acontecendo comigo? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: para que Deus está me preparando? Quem é que está nesse lugar que precisa do que eu carrego? Que milagre Deus quer operar através da minha história? Talvez você esteja passando por uma enfermidade agora, mas do outro lado dessa luta há um testemunho que vai fortalecer a fé de milhares de pessoas. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira, mas Deus está te ensinando a depender dele de uma forma que você nunca dependeu antes. Talvez você esteja passando por uma tempestade no seu casamento, mas a restauração que Deus vai trazer será tão poderosa que outros casais vão se inspirar em você. Se você está enfrentando uma tempestade no casamento, por exemplo, e tem buscado uma direção, um recomeço, eu posso te sugerir uma coisa? Adquira hoje o nosso e-book Casamento Firmado na Rocha. Você recebe aí no seu celular. Por R$ 9,99 você vai receber um livro digital que vai te ajudar a viver uma nova fase no seu casamento. Clique no link que vai estar no comentário fixado se você tem interesse em adquirir. Casamento Firmado na Rocha. O que você está passando não é para te matar, é para te preparar. Aquela cobra não conseguiu envenenar Paulo. Aquela tempestade não conseguiu afogar Paulo. E o que você está enfrentando agora
não vai conseguir te destruir, porque Deus já decretou que você vai chegar ao seu destino. Você vai cumprir o propósito dele para a sua vida. Então, hoje eu quero te desafiar. Pare de tentar entender tudo. Pare de exigir que Deus te explique cada detalhe. E simplesmente confie. Confie que Ele sabe o que está fazendo. Confie que Ele está no controle, que no final tudo vai cooperar para o seu bem. Escreva aqui nos comentários agora o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu confio em Deus. Declare isso pela fé. Eu confio em Deus. Eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque Tu és um Deus que tem propósito em todas as coisas. Obrigado porque nada na nossa vida é desperdício. Obrigado porque as tempestades que enfrentamos não são para nos destruir, mas para nos posicionar. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, por cada um que está perguntando por que estou passando por isso. Senhor, dá a eles a revelação. Abre os olhos espirituais deles para enxergar que o Senhor está preparando algo grande, que aquilo que parece ser um naufrágio é, na verdade, um redirecionamento divino. Ó Deus, contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. O Senhor conhece cada dor, cada lágrima, e eu sei que, se for da Tua vontade, essa tempestade pode ser transformada em um testemunho. Essa provação pode virar uma promoção, e esse deserto pode ser um destino estabelecido pelo Senhor com um propósito específico. Que assim como Paulo sacudiu a cobra no fogo, essas pessoas aqui possam se livrar de tudo aquilo que está tentando envenená-las. Toda palavra negativa, toda crítica, todo julgamento, toda dúvida, que elas sacudam e continuem andando na direção que o Senhor já mostrou. E assim como a mão de Paulo foi usada para curar depois de ser mordida, que a dor dessas pessoas seja transformada em poder. Que aquilo que tentou destruí-las se torne o instrumento que o Senhor vai usar para libertar outras pessoas. Oh meu Deus, dê força àquele que está cansado. Dê esperança a essa pessoa que está desesperada. Dê direção para quem se encontra perdido. Conceda a Tua cura aos enfermos. Dá provisão aos necessitados. E, acima de tudo, nos dê a certeza de que o Senhor nunca nos abandonou. Que essas pessoas que estão ouvindo essa palavra cheguem ao destino que o Senhor já preparou para elas. Que a tempestade não as impeça. Que a cobra não as envenene. Que Malta não faça delas prisioneiras. Porque cremos que Tu és Deus e que Tu tens um plano perfeito. Em nome de Jesus nós oramos e por isso desde já te agradecemos. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Você pode não ter escolhido estar em Malta, mas agora que você está aqui, Deus vai usar você de uma forma poderosa. Não desperdice essa temporada reclamando. Use ela para glorificar a Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe você poderosamente. Que Deus multiplique na sua vida. Que Deus transforme a sua Malta em um lugar de milagres. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E esse foi mais um Minuto com Deus. Vamos ler a palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações,
foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Aqui nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual, para te abençoar. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé, você está no lugar certo. Já deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque quando você faz isso, o seu nome fica registrado aqui no canal e você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. E assim, o YouTube também te manda mais mensagens como essa aqui. Você já se perguntou por que Deus não remove certas dores da nossa vida? Por que algumas orações parecem não ser respondidas? Por que aquela enfermidade continua? Aquela dificuldade financeira persiste? Aquele problema familiar não se resolve? Mesmo depois de tanto orar, de tanto clamar, de tanto jejuar. Essa passagem que nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios é uma das mais honestas e vulneráveis de toda a Bíblia. O apóstolo Paulo, esse gigante da fé, esse homem que escreveu grande parte do Novo Testamento, esse missionário que virou o mundo de cabeça para baixo com o Evangelho, ele tinha um espinho na carne. E ele não esconde isso. Ele não finge que está tudo bem. Ele não usa uma máscara de espiritualidade superficial. Paulo diz claramente: havia algo que o atormentava, algo que o feria, algo que o fazia sofrer. Os estudiosos da Bíblia debatem até hoje o que seria esse espinho. Alguns dizem que era uma doença nos olhos, outros falam de epilepsia, outros ainda sugerem que eram as perseguições constantes, uma tentação específica que o assediava. Mas sabe de uma coisa? Deus não revelou o que era esse espinho. E eu acredito que foi de propósito, para que cada um de nós pudesse se identificar com Paulo, colocando ali o nosso próprio espinho. Qual é o seu espinho na carne? Qual é aquela dor que não passa? Aquela limitação que te frustra? Aquela fraqueza que te envergonha? Pode ser uma doença crônica que te acompanha há anos. Pode ser um problema emocional, uma ansiedade, uma depressão que parece não ter fim. Pode ser uma dificuldade financeira que te sufoca. Pode ser um relacionamento quebrado que te faz chorar todas as noites. Pode ser um vício que você luta para vencer e sempre cai de novo. Pode ser uma limitação, algo que te faz sentir inferior aos outros. E assim como Paulo, você já orou. Não uma vez, não 2 vezes, mas muitas vezes. Você já clamou: Deus, tira isso de mim. Senhor, eu não aguento mais. Pai, remove essa dor da minha vida. E a resposta que você recebeu
não foi a cura instantânea, não foi a remoção do problema, não foi o milagre que você tanto esperava. Paulo orou 3 vezes. 3 vezes ele rogou ao Senhor que tirasse aquele espinho. E eu imagino a intensidade dessas orações. Paulo não era um crente morno. Quando ele orava com fervor, com lágrimas, com toda a sua alma. E mesmo assim, Deus disse não. Deus não removeu o espinho. Mas presta atenção na resposta de Deus, porque ela é profunda demais para a gente passar por cima. Deus diz assim: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixa eu te explicar o que isso significa. A palavra grega que é traduzida como se aperfeiçoa é teléo. Ela significa completar, chegar à plenitude, atingir o seu propósito máximo. Então Deus está dizendo: Paulo, o meu poder não se manifesta plenamente quando você está forte, autoconfiante, autossuficiente. O meu poder atinge o seu auge, a sua expressão máxima quando você está fraco, quando você reconhece que não consegue sozinho, quando você depende totalmente de mim. Você não é completo sozinho, mas em Deus, com Ele, você se torna completo. Não por sua força ou por seu mérito, mas por causa dele. Isso vai contra tudo o que o mundo nos ensina, não é verdade? O mundo diz assim: seja forte, seja independente, não mostre fraqueza, não peça ajuda, você consegue sozinho, seja completo sozinho. Mas o reino de Deus opera numa lógica completamente diferente. No reino de Deus, a força não vem da nossa capacidade, mas da nossa dependência. E a vitória não vem do nosso poder, mas da nossa rendição. Enquanto você acredita que pode resolver tudo com a sua própria força, com a sua própria inteligência, com seus próprios recursos, você está limitando o espaço para Deus agir. É como tentar encher um copo que já está cheio. Não tem espaço para mais nada. Mas quando você se esvazia, quando você reconhece: Deus, eu sou fraco, eu não consigo, eu preciso de Ti, aí sim você abre um espaço enorme para que o poder sobrenatural de Deus inunde a sua vida. Eu vivi isso na minha própria caminhada, sabe, irmãos? Houve um tempo no meu ministério em que eu me sentia completamente inadequado. As portas pareciam fechadas, as lutas eram pesadas, e eu olhava para outros pastores que estavam aparentemente inabaláveis e sem problemas e pensava: eu não vou conseguir fazer isso. Eu acho que eu não fui chamado para desempenhar esse ministério. Eu orava pedindo que Deus me transformasse, que Ele me desse os dons que eu via em outras pessoas. E a resposta que eu recebi foi parecida com a resposta de Paulo: Edivaldo, a minha graça te basta. Eu não vou te dar o que eles têm. Eu vou te usar do jeito que você é, com as suas limitações, com as suas fraquezas, porque é justamente aí que o meu poder vai brilhar. E sabe o que aconteceu? Eu parei de tentar ser quem eu não sou. Eu parei de querer falar como tal pregador, ou ministrar e orar como determinado obreiro. Eu parei de me comparar e comecei a depender de Deus de uma forma que eu nunca tinha dependido antes. Antes de cada pregação, antes de cada vídeo, antes de cada palavra que eu falo, eu oro: Deus, eu sou fraco, mas Tu és forte. Usa a minha vida. E Ele tem usado, irmãos. Não por causa da minha capacidade, mas apesar da minha incapacidade. Agora, olha para a reação de Paulo depois que ele entendeu isso. Ele diz o seguinte: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente
em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Gloriar-se nas fraquezas? Isso soa muito confuso para a mente natural, soa completamente confuso. Mas Paulo entendeu algo profundo. A fraqueza não é um obstáculo para o poder de Deus. Ela é o convite. Ela é a porta de entrada. Ela é o lugar onde Deus escolhe manifestar a sua glória. Pensa comigo, se você fosse perfeito, forte, capaz de tudo, e algo extraordinário acontecesse na sua vida, quem levaria a glória? Você. As pessoas diriam: olha como ele é talentoso, olha como ela é capaz. Mas quando você é fraco, quando você é limitado, quando você é quebrado, e mesmo assim algo poderoso acontece através de você, não tem como negar. Foi Deus. A glória é toda dele. Paulo continua dizendo assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Repara que ele não está apenas aceitando as fraquezas, ele está se regozijando nelas. Ele está encontrando alegria nelas. Não porque ele gosta de sofrer, mas porque ele aprendeu que é exatamente nesses lugares de fraqueza que ele experimenta o poder de Cristo de uma forma mais intensa. E então vem a declaração final, essa frase paradoxal que resume tudo: pois quando sou fraco é que sou forte. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é a lógica do reino. Quando eu sou fraco, quando eu reconheço a minha insuficiência, quando eu dependo totalmente de Deus, é aí que eu sou verdadeiramente forte. Não com a minha força, mas com a força dele. Então, o que você vai fazer com o seu espinho na carne? Você vai continuar lutando contra ele, amargurando por causa dele, se sentindo derrotado por causa dele? Ou você vai fazer como Paulo e dizer: Deus, se tu não vais remover esse espinho, então eu vou me gloriar nele. Eu vou permitir que ele seja o lugar onde o teu poder se manifesta na minha vida. Eu vou deixar de ver isso como uma maldição e começar a ver como uma oportunidade para a tua glória. Talvez o seu espinho seja uma doença. Deus pode te curar. Ele tem todo o poder. Mas se ele escolher não curar agora, ele te dará graça para viver com essa doença de forma que glorifique o nome dele. Talvez seja uma limitação financeira. Deus pode prosperar você, ele é o dono de tudo. A palavra diz que ele é o dono do ouro e da prata. Mas se ele escolher não prosperar agora, ele vai te ensinar contentamento. Talvez seja em um relacionamento quebrado. Deus pode restaurar. Ele é especialista em restauração. Mas se ele escolher não restaurar agora, ele te sustentará e te usará para consolar outros. O espinho não é o fim da história. O espinho é o lugar onde a graça de Deus se torna suficiente. O espinho é o lugar onde o poder de Deus se aperfeiçoa. É o lugar onde você aprende que, quando é fraco, é aí que é forte. Meu querido irmão, minha querida irmã, escreva aqui nos comentários essa afirmação: a tua graça me basta. Faça essa declaração de fé aqui nos comentários: a tua graça me basta. E escreva o seu pedido de oração também, porque eu vou orar pela sua vida nesse momento. Amém? Pai, te agradeço por essa palavra honesta e profunda do apóstolo Paulo. Obrigado porque tu não escondes que a vida cristã tem espinhos. O Senhor não promete uma vida sem dor, mas promete a tua graça suficiente, Senhor. Cada pessoa assistindo essa mensagem tem o seu próprio espinho na carne.
Tu conheces cada dor, cada limitação, cada fraqueza. Eu peço que a Tua graça se manifeste poderosamente na vida de cada irmão e cada irmã. Nos perdoe por cada um dos nossos pecados. Nos lava em Tua poderosa presença. Ó Deus, onde houver doença, traz cura, traz sustento. Onde houver dificuldade financeira, traz provisão ou contentamento. Onde houver um relacionamento quebrado, traz restauração ou consolo. Onde houver um vício, traz libertação. Ensina-nos a não lutar contra os espinhos, mas a permitir que eles sejam o lugar onde o Teu poder se aperfeiçoa. Ensina-nos a nos gloriar nas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre nós. Que cada pessoa saia dessa mensagem compreendendo que as suas fraquezas são o palco para a manifestação do Teu poder. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. O Minuto com Deus é um ministério independente. Então, se você quer contribuir para esse projeto evangelístico, se torne membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Que o Senhor te abençoe. Quantos planos de Deus para a sua vida você tem deixado de viver? Quantas bênçãos do Senhor você tem deixado de receber? Porque a sua mente só consegue pensar, e se? E se der errado? E se isso não for para mim? E se rirem da minha cara? E se isso for coisa da minha cabeça? Mas hoje Deus vai tirar qualquer dúvida da sua mente que tem te impedido de viver os planos e o propósito dele para a sua vida. Nesse vídeo de hoje você vai descobrir que os planos de Deus para você são muito maiores do que qualquer dúvida que o inimigo tenta colocar na sua mente e no seu coração. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Que a paz do Senhor repouse sobre você nesse momento, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre todas as áreas do seu viver. Você está ouvindo o Minuto com Deus. E aqui, nessa corrente de oração, todos os dias, tem uma palavra de esperança para você. Então, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias tem uma palavra nova para renovar a sua fé e a sua vida espiritual. Amém? A palavra de Deus para a sua vida hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz assim: Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Mas aí a gente pensa o seguinte, mas e se? Talvez essa seja a maior arma do inimigo contra nós, irmãos. Quantas coisas na sua vida você deixou de viver porque pensou, e se der errado? Quantos sonhos você desistiu antes de começar porque a dúvida falou mais alto? Quantas noites você perdeu o sono porque o e se ficou martelando na sua mente? E quantas manhãs você acordou ansioso porque essa dúvida, essa incerteza foi o seu despertador? Foi exatamente essa dúvida que Moisés apresentou diante de Deus. Quando o Senhor chamou ele para libertar o povo do Egito, Moisés disse, e se eles não acreditarem em mim? E se eles não me ouvirem? 40 anos antes, Moisés tentou defender um hebreu. Matou um egípcio e, em vez de ser reconhecido como líder, foi rejeitado pelo próprio povo e precisou fugir. Você entende? Ao fugir, ele fez a coisa certa do jeito errado. E isso deixou marcas. Agora,
Diante do chamado de Deus, ele projetava aquele fracasso do passado sobre o futuro e deixava que a sua dor se tornasse uma limitação. Mas Deus não desperdiça nada. O Senhor perguntou para ele: "O que você tem na mão?" E Moisés respondeu: "Um cajado." Aos olhos humanos, era só um pedaço de madeira, instrumento de trabalho de um pastor. Mas aquele cajado carregava toda a história dele. Os erros, o exílio, o presente e também o chamado. E foi exatamente aquele cajado que Deus usou. Meu querido irmão, minha querida irmã, uma coisa é certa. Quando o Senhor fala com você sobre o seu potencial, Ele também te leva a encarar o seu passado. Ele mostra que aquilo que parecia apenas marca de fracasso pode se tornar ferramenta de vitória. Então, hoje Deus pergunta para você: o que você tem na mão? Talvez seja pouco, talvez esteja manchado pela sua história, mas para Deus já é suficiente. E é exatamente isso que Deus está dizendo para você hoje. O que você tem já é suficiente. Foi o que ele mostrou a Moisés com aquele cajado. Não era sobre algo novo que viria de fora, mas sobre aquilo que já estava em suas mãos. Deus queria falar com alguém hoje através dessa mensagem, porque não foi por acaso que ele colocou isso aqui no meu coração. O Senhor hoje está falando com você, mãe solteira que se sente sobrecarregada. Pode parecer pouco, mas o Senhor já colocou dentro de você determinação e força suficientes para criar esse filho. Ele compensou com graça aquilo que outras pessoas não te deram. Talvez Deus esteja falando com você, homem que se vê preso em vícios, em hábitos que têm destruído sua vida, sua família. Você já tentou mudar sozinho e não conseguiu. E sabe por quê? Porque sozinho você não vai mesmo. Mas Deus está contigo. E com Ele, o que hoje parece frágil e pequeno se torna suficiente para romper correntes e mudar a sua história. Deus também está falando com você que há muito tempo adia viver o propósito dele, porque não se sente pronto, não se sente capaz. Sempre olha para si mesmo e diz assim: eu não tenho o que é preciso. Mas quem disse que você precisa ter tudo? Quem disse que depende só de você? O Senhor está contigo e com Ele o pouco que você tem se transforma em tudo que você precisa. Talvez Deus esteja falando com você que enfrenta uma luta na área financeira. O dinheiro nunca é suficiente, as contas nunca param de chegar e você já não vê saída, pois Deus está dizendo: o que você tem em mãos já é suficiente quando eu entro na situação. Assim como Deus multiplicou o azeite da viúva, Ele pode multiplicar aquilo que hoje parece o mínimo. Deus está falando com você que luta contra a ansiedade, que perde noites de sono, que sente o coração apertado só de pensar no amanhã. Deus está dizendo: eu já te dei o que você precisa para lidar com isso. Eu sou a sua paz. Eu sou o seu sustento. Eu sou a sua força. Descanse em mim. Não importa qual seja a área da sua vida que está fragilizada, a mensagem do Senhor é a mesma. O que você tem em mãos hoje com Deus é o bastante. Talvez no fundo você esteja preso numa lista do que falta. O dinheiro que você não tem, a ajuda que não veio, as oportunidades que parecem distantes, mas Deus está te mostrando: o que você precisa já está ao seu alcance. Quantas vezes, irmãos, a gente ora pedindo direção, pedindo que Deus fale, e Ele nos pergunta: você já abriu a Bíblia? Você já buscou a sabedoria que eu coloquei ao seu alcance? Hoje nós temos planos de leitura, livros digitais, aplicativos, Bíblias em áudio, recursos que antes nem existiam. A palavra está mais acessível do que nunca, mas ela não vai mudar a sua vida se você não a pegar.
A alegria está disponível e você precisa tomar posse. A sabedoria está diante de você, você precisa recebê-la. A esperança para o seu futuro está liberada por Deus, você tem que pegar. Tudo o que você precisa já está ao alcance da sua mão. E Deus está dizendo: pegue, meu filho, minha filha, pegue aquilo que é seu. Meu irmão, minha irmã, escuta isso. Não tem a ver com o que você tem, mas é sobre como você lida com o que você tem. Isso vale para todas as áreas da vida. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas que vivem na escassez. E pessoas que têm pouco, mas que sabem viver com abundância. Eu conheço casamentos que têm tudo para dar certo, mas que se perdem porque os dois não sabem lidar com aquilo que receberam de Deus. O problema não é a quantidade do que você tem, mas a forma como você administra. Nós não sabemos lidar bem sozinhos, sabe? Nossa mente se atrapalha, o nosso coração é enganoso, as nossas forças falham. É por isso que nós precisamos pedir a Deus sabedoria. A palavra diz em Tiago, capítulo 1, verso 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Olha que promessa maravilhosa. Essa promessa é para você. O Senhor te concederá sabedoria, pois Ele concede sabedoria a quem pede. Então peça ao Senhor. Diga assim: Pai, me dê sabedoria. Todas as vezes que você estiver diante de um problema, Ele está dizendo através da palavra: filho, filha, se você não sabe como lidar com essa situação, me peça. Eu vou te mostrar, eu vou te guiar. Eu quero convidar você a escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloque diante de Deus aquilo que tem pesado o seu coração. Talvez seja uma decisão importante, um problema familiar, uma luta pessoal ou uma batalha espiritual. Escreva aqui nos comentários, porque eu vou orar por você. E juntos nós vamos entregar todos esses pedidos diante do Senhor, que tem poder para transformar qualquer situação. Meu querido irmão, minha querida irmã, nada do que você vive tem a ver com a sua força, nem tampouco sobre o quanto você tem. Mas aquilo que você vive tem a ver com a forma que Deus está te ensinando a lidar com aquilo que está nas suas mãos. Por isso, peça a Deus sabedoria agora. Mesmo que você fale isso apenas na sua mente, repita isso: Deus, me dê sabedoria. Eu convido você a escrever isso aqui nos comentários também, se você puder. Escreva: Senhor, me dê sabedoria. E afirme isso na sua mente, no seu interior, e deixe Deus ouvir o seu pedido e te conceder a sabedoria, como Ele prometeu na palavra. Esteja pronto para ouvir a resposta do Senhor, mesmo que não seja algo que você queira ouvir. Deus tem um jeito diferente de lidar com as coisas. Muitas vezes você pede a Ele uma saída, mas Ele responde de uma forma totalmente inesperada. O povo precisava comer e os discípulos disseram: manda todo mundo embora para comprar comida. Mas Jesus falou: tragam aqui o lanche de um menino. E com 5 pães e 2 peixinhos, Ele fez o milagre da multiplicação e alimentou toda a multidão. Josué olhou para os muros de Jericó e pensou que precisava de armas para derrubá-los. Mas Deus disse: toquem as trombetas e gritem bem alto. E quando o povo obedeceu, os muros caíram por terra diante deles. A viúva, lá de 2 Reis, disse assim: eu não tenho nada em casa, só um pouquinho de azeite. E foi exatamente aquele azeite que Deus multiplicou até encher todas as vasilhas. E assim ela pagou suas dívidas e ainda teve o suficiente para viver com seus filhos. Você percebe? Deus não faz do jeito que a gente espera. A gente pensa que vai ser pela força, pelo poder humano, pela lógica. Mas Deus mostra que Ele é quem está no controle e que os caminhos dele são mais altos do que os nossos.
E a maior prova disso é a cruz. O mundo esperava um Messias guerreiro, um rei poderoso descendo do céu com exércitos. Mas Deus escolheu enviar seu filho em forma de um bebê, nascido em uma manjedoura, feita de palha, nascendo de uma virgem humilde e sem condições. E depois de sua vida e ministério aqui na terra, quando parecia que tudo tinha acabado, quando Jesus foi pregado numa cruz, mesmo ali Jesus triunfou, porque Deus derrotou a morte com o próprio instrumento que simbolizava dor e fracasso. Deus transformou a cruz, um símbolo de vergonha, no maior símbolo de salvação. Por meio de Jesus, você pode deixar todas as questões que o inimigo coloca em sua mente, te fazendo duvidar. E se? E pode começar a viver com a mentalidade daqueles que confiam em Deus. Aqueles que diante da tempestade têm segurança, alegria e confiança de dizer: seja feita a tua vontade em minha vida, Senhor. Faça essa oração diante de tudo aquilo que você não tem controle. Senhor, seja feita a tua vontade. E veja o sobrenatural de Deus mover em sua vida. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós começamos essa oração te agradecendo. Obrigado pela vida de cada irmão e de cada irmã que está ouvindo essa mensagem agora. Obrigado pelo ar que respiramos, pela saúde, pelo sustento e pela oportunidade de ouvir a Tua palavra nesse dia. Senhor, nós também te pedimos perdão. Perdoa, Pai, as nossas falhas, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos pecados. Quantas vezes deixamos de viver os Teus planos porque ficamos presos às circunstâncias, condicionados ao e se, ao medo, às vozes do inimigo e a tantas outras coisas. Quantas vezes olhamos mais para as nossas limitações do que para a grandeza da Tua presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Diante dessa palavra, nós te pedimos, fortalece a nossa fé. Ajuda-nos a colocar diante de Ti o nosso cajado, a nossa história, os nossos erros, e a crer que o Senhor pode transformar até mesmo as nossas marcas de fracasso em ferramentas de vitória. Dá-nos, ó Pai, a certeza de que o que temos em mãos, nas Tuas mãos é suficiente. Nós clamamos a Ti para que recebamos do Senhor sabedoria. Sabedoria para cuidar da nossa casa, do nosso casamento, dos nossos filhos. Nos dê sabedoria para tomar decisões difíceis, para administrar as finanças, para lidar com o estresse e as pressões do dia a dia. Eu oro agora por esse irmão e por essa irmã que se sente sobrecarregado. Eu oro por essa mãe solteira que está ouvindo essa mensagem e que às vezes pensa que não vai dar conta de criar os filhos. Dá a ela força, Pai. Dê a ela coragem e paz. Eu oro por esse homem que está preso em vícios e não consegue sair sozinho. Liberta ele, Pai, pelo poder do Teu Espírito. Eu oro por aquele que tem adiado viver o Teu propósito porque não se sente capaz. Mostra a ele que não é pela força dele, mas pela Tua força. O Senhor é quem nos capacita, porque quando somos fracos, aí é que o Senhor nos fortalece. Ó Deus, eu também oro por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Entra com providência na vida dessa pessoa que está com dívidas, que não sabe como vai pagar as contas. Traz sustento, multiplica o pouco, assim como o Senhor multiplicou o azeite da viúva. Eu oro por aqueles que estão sofrendo com a ansiedade, pessoas que não conseguem dormir, que vivem com o coração acelerado. Derrama a Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração que foram deixados aqui nos comentários. Cada nome, cada família, cada situação. Responda a cada um
segundo a tua vontade. Nós cremos que o Senhor já está agindo, mesmo que não seja do jeito que nós esperamos. O Senhor tem um jeito diferente de lidar com as coisas. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com a multiplicação dos pães. O Senhor transforma aquilo que parece impossível em um testemunho de vitória. Por isso nós entregamos tudo em tuas mãos e declaramos pela fé: seja feita a tua vontade. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Se essa mensagem te abençoou, compartilhe ela com seus contatos. Minuto com Deus é um projeto independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie pela nossa chave Pix, que está também na descrição do vídeo aqui e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já se sentiu preso, sem saída, com todas as portas fechadas, como se você estivesse preso a correntes pesadas? É nos momentos de maior angústia que Deus revela o seu poder. Existe uma chave que pode abrir qualquer porta. Não importa quão difícil possa parecer. Essa chave se chama oração. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua sendo o Deus que age de forma sobrenatural e que pode transformar o impossível em realidade. Nós vamos aprender juntos o poder da oração em meio às prisões da vida. Como a oração pode mover os céus e abrir portas impossíveis. E no final do vídeo eu vou te falar 3 princípios espirituais que nós aprendemos com a libertação de Pedro, relatada em Atos capítulo 12. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Aqui, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu oro por você. Nós oramos juntos aqui. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e fazer parte dessa grande comunidade de fé, de pessoas que buscam a presença de Deus todos os dias. Se você quer receber uma palavra de esperança todos os dias aí no seu celular, deixe o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Quando você fizer isso, selecione a opção Todas, porque assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Irmãos, eu quero começar essa reflexão de hoje com um versículo que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Está escrito assim, olha: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha só o que Deus está dizendo aqui, irmãos. Se você clamar, eu vou responder. Se você pedir, eu vou mostrar o que está oculto. Em muitas passagens bíblicas, como essa aqui que eu li, nós podemos perceber que sempre há uma resposta de Deus para as nossas orações. E no livro de Atos, no capítulo 12, nós vemos esse poder de Deus agindo através da oração dos irmãos, da oração da igreja. Pedro estava preso, acorrentado, guardado por soldados e vigiado por portões de ferro. Era como se fosse uma prisão de segurança máxima. Ou seja, aos olhos humanos não havia saída para ele. Mas a Bíblia diz, em Atos capítulo 12, versículo 5, que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus.
Enquanto os grilhões prendiam o apóstolo Pedro, a oração cercava ele de esperança. E como resposta àquele clamor, o poder sobrenatural de Deus se manifestou. O impossível aconteceu. O texto diz que um anjo apareceu e tocou em Pedro. Naquele momento, as correntes caíram, os portões se abriram sozinhos e Pedro saiu livre daquela prisão. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Amém? Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Senhor, quebra as correntes da minha vida. Eu não sei quais têm sido as prisões que estão te cercando nesse momento. Mas independentemente do que seja, eu quero que você saiba que Deus é maior do que elas. Por isso, escreva isso com fé. Senhor, quebra as correntes da minha vida. Olha só, 3 princípios sobre a oração que eu aprendo aqui em Atos 12. Primeiro princípio, a oração é uma arma espiritual. A oração é uma arma espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, Paulo declara que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tem algumas batalhas que você não vai vencer com a sua força, mas você vai vencer com os seus joelhos dobrados. Segundo princípio, a oração move o céu. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, está escrito o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Por isso que eu sempre peço para você colocar o seu pedido de oração aqui, porque aqui nós oramos todos os dias. Eu oro, muitas pessoas oram junto comigo. A palavra diz que a oração de um justo é poderosa. Imagine a oração de milhares de pessoas orando juntas. O clamor da igreja, aqui em Atos 12, foi ouvido no céu, mas trouxe libertação à terra. Amém? E o terceiro princípio, a oração precisa ser constante. Ore sem cessar. A igreja não desistiu, mesmo quando tudo parecia tarde demais. Sabe, irmãos, muitas vezes a resposta de Deus vem na última hora, mas ela vem, porque Ele nunca falha. Talvez você não esteja em uma prisão, literalmente falando, mas você pode estar acorrentado pelas dívidas, pelas enfermidades. Você pode estar preso por lembranças dolorosas do passado, pode estar preso em um hábito ou em um vício que tem destruído a sua vida, a sua família. Eu convido você a orar com fé hoje. Se você não tiver forças para orar, apenas diga amém aí onde você está. Mas creia que Deus já está agindo. Talvez você esteja cercado por pessoas que não acreditam mais em você. Ore, creia que Deus pode mudar as circunstâncias. Talvez as portas estejam fechadas há anos na sua vida. Continue orando, porque Deus tem poder para abrir os portões de ferro. Amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu me lembro de momentos na minha vida em que eu estava acorrentado por problemas financeiros, por problemas familiares. Aos meus olhos não tinha mais saída, mas eu aprendi, desde que eu cheguei no Evangelho, eu aprendi a insistir em oração. E quando eu menos esperava, Deus começou a mover as situações. Ele abriu portas, Ele me mostrou que o impossível não era obstáculo para Ele. E nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui agora nos comentários,
Coloque diante de Deus o que tem te aprisionado ou o que tem aprisionado alguém aí da sua família, alguém que você conhece. Se o Espírito Santo te fez lembrar de uma pessoa agora, é porque o Senhor quer que você interceda por ela. Coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e declare pela fé isso que eu falei. Senhor, quebra as correntes. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua santa e poderosa palavra, Deus, que pela Tua graça e misericórdia alcançou hoje o alvo do nosso coração. Nós nos colocamos agora diante da Tua presença em oração. Obrigado porque a Tua palavra nos lembra que nós podemos clamar a Ti nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, e nós cremos pela fé que o Senhor vai nos responder. Obrigado porque o Senhor é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Ó Deus, assim como Pedro foi liberto da prisão, nós pedimos que o Senhor quebre agora as correntes que aprisionam os teus filhos, as tuas filhas. Que toda prisão emocional, espiritual, financeira ou familiar seja desfeita agora pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos pela fé que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor é quem nos conduz às águas tranquilas, é quem restaura a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça. Ainda que nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, nós não teremos medo, porque o Senhor está conosco. Pai, contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. Derrama a tua provisão sobre aquele que está aflito, sobre essa pessoa que não sabe como vai pagar as suas dívidas. Abre as portas de emprego para aqueles que necessitam de uma recolocação no mercado de trabalho. Dê sabedoria, ó Deus, para essa pessoa que precisa tomar uma decisão importante nessa semana. Consola o coração desse irmão e dessa irmã que estão abatidos. Fortalece aqueles que estão cansados. Senhor, a tua palavra diz que os que esperam em ti renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ó Deus, visita os lares daqueles que estão passando por crises. O Senhor é o Deus da paz. Por isso, que através do teu amor e do teu perdão, esse relacionamento seja curado, seja restaurado para louvor e para a glória do teu nome. Sara as nossas enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Tu és o Deus que nos cura, o Deus que tem poder para nos sarar, para tirar de nós toda dor, toda ferida, para remover do nosso corpo e da nossa alma tudo aquilo que não vem de ti. Ó Deus, que esse remédio, esse tratamento, essa quimioterapia sejam eficazes e que essa enfermidade caia por terra pelo poder que há no teu nome. Nós cremos que o Senhor é o Deus que sara todas as nossas dores. Eu coloco diante de ti todas as pessoas que estão lutando contra os vícios. Que haja libertação verdadeira, pois na tua palavra está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós tomamos posse da tua palavra, que diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Pai, eu declaro pela fé que essa pessoa que está aqui orando junto comigo agora é mais que vencedora em Cristo Jesus. Transforma as nossas lágrimas em testemunhos, que as prisões sejam abertas, que o impossível se torne possível
e que cada vida seja restaurada pelas tuas mãos poderosas. Nós oramos confiando na tua vontade e na tua soberania. E oramos em nome do teu Filho Jesus. E é por isso que desde já te agradecemos. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra. Receba essa verdade bíblica. A oração é uma arma espiritual, uma arma da qual você pode tomar posse. Não deixe de orar, não deixe de crer, não deixe de acreditar. Deus pode fazer coisas impossíveis. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque você já entendeu qual é o propósito desse ministério. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe, que Deus multiplique na sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu oro para que a presença de Deus esteja com você em cada passo que você der hoje. Que o Espírito Santo encha o seu coração de paz, de esperança e de força. Você está no canal Minuto com Deus, então eu já peço que você dê o like no vídeo, porque é através do seu like que o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você receber as próximas mensagens. E se você quer apoiar esse ministério de evangelização, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, está escrito assim: As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Irmãos, a nossa luta não é simplesmente contra o que nós estamos vendo, mas contra aquilo que age no invisível, no espiritual. Muitas vezes, o maior campo de batalha não está ao nosso redor, mas está dentro da nossa própria mente. A nossa força não vem de recursos humanos, ela não está em estratégias terrenas ou na capacidade que temos em nós mesmos. A nossa força vem de Deus. E quando nós entregamos a nossa mente para Ele, nós passamos a enxergar tudo de outra forma. A Bíblia nos ensina que a nossa mente é a sede das nossas decisões. Tudo começa na mente. É nela que nascem as dúvidas, as aflições e os medos que muitas vezes nos paralisam. É na mente também que nascem os desejos que nos afastam da vontade de Deus. Aquilo que você pensa define como você vive. Se a sua mente estiver mergulhada na ansiedade,
no medo, na insegurança, no medo do futuro, na comparação constante, a sua vida vai ser um reflexo disso. Mas se a sua mente estiver alinhada com Deus, guiada pela fé, fortalecida pela palavra, você vai viver com força, com clareza e com paz. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas porque a nossa mente estava sobrecarregada com preocupações, com a pressão do mundo ou até mesmo com a necessidade de agradar as pessoas? Quantas vezes a gente coloca o sucesso, a aparência, o reconhecimento humano acima da vontade de Deus? A mente é um território em constante disputa e quem controla a sua mente, controla a sua vida. Se nós permitirmos que a lógica humana, o medo e a dúvida governem os nossos pensamentos, nós vamos nos tornar fracos espiritualmente. Mas, se a gente permitir que o Espírito Santo preencha a nossa mente com sabedoria, com fé, aí nós nos tornamos inabaláveis. A palavra de Deus nos garante que podemos ter a mente de Cristo. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, Paulo escreveu: "Nós, porém, temos a mente de Cristo." Isso significa que, quando entregamos a nossa forma humana de pensar e aceitamos a direção de Deus, nós começamos a enxergar as situações da vida de outra maneira. Daqui a pouco, no final da mensagem, eu vou orar por você. Nós vamos orar juntos. Por isso, eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o quão impossível possa parecer para você que isso aí que você está pensando aconteça. Escreva aqui o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: eu tenho a mente de Cristo. Amém? Você crê nessa promessa? Você crê nessa palavra? Então declare isso com convicção aqui nos comentários. Eu tenho a mente de Cristo. Aleluia. Sabe, irmãos, a Bíblia nos ensina que existe uma luta constante dentro de nós. Em Gálatas capítulo 5, no verso 17, Paulo escreveu o seguinte: porque os desejos da natureza humana vão contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer vai contra o que a natureza humana deseja. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que querem. Olha só isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Essa luta, essa batalha acontece na nossa mente, no nosso coração, nas nossas decisões diárias. A carne representa os nossos impulsos, os nossos desejos egoístas, a vaidade, o orgulho, a vontade própria. O Espírito representa a direção de Deus, a vontade dele para a nossa vida, a santidade e a verdade. Se nós fortalecermos a carne, ou seja, se nós só alimentarmos a carne, nós estaremos enfraquecendo o Espírito. E isso acontece quando nós nos afastamos da oração, quando deixamos de buscar a palavra, quando alimentamos a nossa mente com coisas que não edificam. Uma coisa que eu pensei aqui enquanto eu preparava essa palavra: o pecado começa com um pensamento. Ninguém cai de uma vez. Primeiro, a mente começa a ceder, depois o coração. E quando nós percebemos, nós estamos totalmente afastados de Deus. Quantas vezes nós sentimos a tentação de buscar por um prazer imediato, de ceder à raiva, à inveja, ao orgulho? Quantas vezes queremos resolver as coisas do nosso jeito, sem perguntar a Deus o que Ele quer? Esse conflito é real e ele acontece todos os dias.
Mas a palavra nos ensina algo muito poderoso. Aquilo que nós alimentamos, cresce. Se alimentamos o nosso espírito, nós nos tornamos fortes contra as tentações. Se alimentamos a carne, nos tornamos mais fracos espiritualmente. A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 8, verso 6, o seguinte: porque os desejos da natureza humana levam à morte, mas os desejos do Espírito de Deus levam à vida e à paz. Então, se nós queremos uma mente forte, se queremos vencer essa batalha, nós precisamos escolher o que temos alimentado dentro de nós. A batalha entre a carne e o espírito não acontece uma única vez na vida, mas ela ocorre todos os dias. Por isso que aqui no canal Minuto com Deus, nós postamos vídeos diariamente, porque nós sabemos que a nossa alma precisa ser alimentada todos os dias. É como se fosse um cabo de guerra constante. De um lado, a vontade de Deus, nos chamando para uma vida de paz, uma vida de propósito, de santidade. Do outro lado, os desejos humanos, os impulsos momentâneos, as tentações do mundo. Sabe, irmãos, o inimigo é muito astuto. Ele usa pequenos pensamentos, pequenas distrações, sutilezas que vão nos afastando de Deus pouco a pouco. Por exemplo, você já percebeu como a mente humana tem facilidade para se apegar ao que é negativo? Uma palavra ruim, um problema, uma crítica, uma ofensa. A nossa mente pode passar o dia inteiro remoendo isso. Enquanto muitas vezes esquecemos todas as bênçãos que Deus nos dá todos os dias. Ou então o seguinte, comece a perceber como nós somos tentados a deixar para depois as coisas que fortalecem o nosso espírito. Quantas vezes você já pensou assim, amanhã eu oro, depois eu leio a Bíblia, mais tarde eu busco a Deus. Mas quando se trata de algo que nos distrai, por exemplo, as redes sociais, entretenimento, prazeres momentâneos, nós conseguimos passar horas nelas sem perceber. Isso acontece porque a carne sempre tenta ganhar espaço. E quanto mais espaço ela tem, mais fraco o nosso espírito fica. Agora, para terminar, antes da gente orar, eu quero deixar 3 ensinamentos que você precisa colocar em prática se você quer ter uma mente fortalecida em Deus. Primeiro ensinamento: substitua aquilo que não presta por aquilo que edifica. Olha só, a nossa mente não fica vazia. Se ela não está cheia da presença de Deus, ela vai se encher de outras coisas. Preocupações, medo, orgulho, cobiça, rancor. Por isso é essencial você aprender a substituir pensamentos negativos por pensamentos que geram vida. Segunda coisa, treine a sua mente para não cair nas armadilhas do medo e da ansiedade. Muitas vezes, o maior inimigo não está do lado de fora, mas ele está dentro de nós. O medo faz com que a gente enxergue os problemas maiores do que eles realmente são. A ansiedade nos faz duvidar do amanhã. Ela nos faz esquecer que Deus está no controle. E o terceiro, seja vigilante com o que ocupa seus pensamentos. Meu querido irmão, minha querida irmã, tudo começa na sua mente. Antes de cometer um erro, existe um pensamento. Antes de um pecado, existe uma ideia que foi alimentada, que foi cultivada. Antes de tomar uma decisão errada, houve um tempo em que os sinais estavam ali, mas eles foram ignorados. Então, quando um pensamento ruim surgir,
você pode decidir não alimentá-lo. Amém? Quando surgir um pensamento tóxico na sua mente, substitua ele por uma promessa de Deus. Substitua por uma boa lembrança, por algo que você já conquistou, por uma bênção que o Senhor já te concedeu. Por pior que esteja a sua vida nesse momento, certamente você tem algo pelo qual você seja grato. Algo que você tem alegria quando se lembra. Eu sei que você tem. Vamos orar juntos nesse momento? Vamos falar com o Pai? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica que tem te incomodado, escreva ela aqui nos comentários. Se Deus te lembrar de alguém, uma pessoa por quem você tem orado, eu falo isso porque eu sei que tem pais e mães aqui que têm orado por seus filhos, esposas e maridos que têm orado por seus cônjuges, filhos que têm orado por seus pais, pessoas que têm clamado a Deus para que um casamento seja restaurado, para que uma pessoa que fez uma cirurgia encontre a reabilitação adequada, sem nenhuma sequela. Pessoas que estão nesse momento, talvez, passando por um processo de quimioterapia. Pessoas que estão nos leitos dos hospitais, aguardando uma cirurgia, aguardando por uma vaga. Peça ao Senhor aquilo que vier à sua mente. Torne conhecidas de Deus as vossas petições, como diz a palavra. Vamos falar com o Pai nesse momento. Amém? Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante de Ti nesse momento para interceder por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Pai, o Senhor conhece o coração e a mente de cada um. O Senhor sabe das lutas internas, dos pensamentos que tentam derrubar, das preocupações que tiram o sono, da ansiedade que tem sufocado essa pessoa e do medo que a tem paralisado. Por isso eu oro para que o Senhor traga cura para a mente de cada um dos teus filhos e das tuas filhas. Que toda confusão, toda dúvida, todo engano, toda angústia que insiste em dominar os pensamentos seja dissipada agora, em nome de Jesus. Que essa pessoa que está aqui, bondosamente, ó Deus, ouvindo essa palavra, que ela sinta a tua presença, que ela sinta a paz que só o Senhor pode nos conceder. Ó Deus, fortalece essa mente contra os ataques do inimigo. Que nenhuma mentira do diabo tenha poder sobre essa vida. Que ela não se sinta fraca, incapaz ou derrotada, porque o Senhor já declarou que nós somos mais que vencedores. Que todo pensamento negativo seja quebrado agora e substituído pela tua verdade, pela tua luz e pelo teu amor. Eu oro por aqueles que têm traumas guardados na mente, feridas que ainda doem, lembranças que machucam. O Senhor tem poder para curar. O Senhor pode transformar o passado em testemunho. O Senhor pode restaurar aquilo que parecia perdido. Por isso, ó Deus, eu te peço, toca agora essa vida e traga libertação. Que toda corrente que ainda prende essa mente ao passado seja quebrada pelo poder do teu nome. Livra essa pessoa das armadilhas da ansiedade, que ela possa descansar em ti, que ela possa confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o medo do amanhã não roube a paz de hoje, que essa mente esteja ancorada na tua palavra e firme nas tuas promessas. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração pela fé. Você tem a mente de Cristo. Você pode escrever isso aqui nos comentários. Eu tenho a mente de Cristo. Que o Espírito Santo libere paz sobre a sua mente.
que Ele restaure a sua alegria, que o Senhor inaugure um novo sorriso nos seus lábios, que Ele te dê uma nova visão, para que você enxergue a vida pelos olhos da fé, que o Senhor te conceda ouvidos espirituais, para que você saiba discernir quando a voz do inimigo chegar até você e quando a doce voz do Espírito Santo sussurrar no seu ouvido. Amém? Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui, embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e enviar para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Torne o dia de alguém melhor com a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.